Bom dia, pessoal! Hoje, em nossa aula de língua portuguesa, nós vamos trabalhar o gênero notícia. E qual é o principal objetivo da notícia? Informar. Esse é o principal objetivo. Quais são os elementos que compõem a notícia? A manchete, o título principal. Tanto faz dizer manchete ou título principal. Geralmente, esse título principal, ele vem com letras maiores e em destaque, para diferenciar do restante do texto, entendeu? Em seguida, vem o subtítulo. Esse subtítulo, ele vai acrescentar mais alguma coisa a respeito da notícia. Há um lembrete do pessoal. O título da notícia, ele faz um resumo da notícia. Ok? Em seguida vem o lead. O lead é a introdução da notícia. Na introdução da notícia, ele contém toda a informação da própria notícia. Toda a informação, a principal informação da notícia está contida na introdução. Por quê? Porque lá, na introdução, ela vai responder a uma série de perguntas. Como, por exemplo, o que aconteceu? Com quem? Quando? Onde? Como e por que aconteceu? Então, todas essas indagações estão respondidas dentro do lead. Por isso que o parágrafo mais importante é a introdução, que é o primeiro da notícia. Em seguida vem o corpo do texto. No corpo do texto é apenas o detalhamento da introdução, para que haja um esclarecimento mais amplo do assunto em pauta. Pessoal, esse vídeo que vem logo após, ele faz um resumo, ele complementa o que eu já falei e acrescenta algo mais. Então, assista com muita atenção, ok? Tenham todos um agradável dia. Vamos começar a nossa aula definindo o que são notícias. Notícias são textos informativos sobre temas atuais e acontecimentos reais. Geralmente, falam sobre saúde, educação, cultura, ciência, economia, segurança e esporte. As notícias são textos jornalísticos, veiculados pelos principais meios de comunicação. Podemos encontrar as notícias em jornais, revistas, na televisão, na internet e também no rádio. Vamos conhecer agora as características da notícia. Notícias são textos informativos, relativamente curtos. A linguagem deve ser formal, clara e objetiva. O máximo de informação com o mínimo de palavras. Elas devem ser impessoais. O jornalista que escreve não se coloca no texto. Ele narra os acontecimentos sem participar deles. E também são imparciais. Não defendem um lado, não emitem opinião. Apresentam os dois lados da história, sem defender nenhum deles. Vamos conhecer agora os elementos da notícia. Manchete, ou título principal, é uma frase curta para atrair o leitor, geralmente escrita com letras grandes ou de cor diferente do restante do texto. O subtítulo complementa o título, com mais um pouquinho de informações. O lead é a introdução, que é o primeiro parágrafo do texto, e ele responde às perguntas: o que aconteceu?
com quem, quando, onde, como e por quê. E por fim, vem o corpo do texto, o detalhamento dos fatos. Vamos ver agora um exemplo de notícia e tentar identificar todos esses elementos. Vejam esse exemplo. Estudo: má nutrição pode levar crianças a ter, em média, 20 centímetros a menos. Por meio de comparação entre pesos e alturas de jovens de todo o mundo, pesquisa inovadora revelou a importância da nutrição. Por Sabrina Brito, 7 de novembro de 2020, às 12h03. Uma pesquisa publicada na revista científica The Lancet apontou que a alimentação ruim para crianças em idade escolar pode levar a uma diferença média de 20 centímetros em suas alturas. A estimativa foi feita com base em dados de mais de 65 milhões de jovens entre 5 e 19 anos, obtidos em cerca de 2.000 estudos entre 1985 e 2019. Ao lado, a notícia continua com mais informações e detalhamento dos fatos. Agora vamos identificar os elementos dessa notícia. Logo no começo, com letras maiores que o restante da notícia, vem o título, que já descreve o assunto do texto. Logo abaixo, com um pouquinho mais de informação, vem o subtítulo. Em seguida, o primeiro parágrafo do texto é uma introdução, é o lead, que responde aquelas perguntas: o que aconteceu, quando, onde, com quem e por quê. Depois dessa introdução, vem o corpo do texto, que descreve toda a pesquisa e detalha mais a notícia. Outros elementos importantes que aparecem aqui nessa notícia são estes: o nome do autor do texto, o autor da notícia e a data da publicação. Não menos importante, tem também a fonte, onde essa notícia foi publicada. Identificar o autor da notícia e principalmente a fonte onde ela foi publicada é fundamental para evitar as fake news. Fake news é um termo em inglês usado para referir-se a notícias falsas. Publicar e compartilhar notícias falsas é crime. Diga não a fake news.